Ontem tivemos o anúncio das taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu manter a Selic em 15%. Lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve reduziu as taxas de juros em 0,25 ponto percentual para a faixa de 4 a 4,25% ao ano, primeiro corte de juros nos Estados Unidos em 9 meses. Para analisar este cenário, nós convidamos Beto Saadia, diretor de investimentos da Nomos. Beto, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Obrigado pelo convite. Bom dia. Vamos começar olhando pelo Copom, vamos começar olhando pelo Brasil, que decide manter a taxa em 15%. Vai ao encontro do que a maior parte dos analistas imaginava. O que justifica a manutenção? Pois é, Milton, e tem sim algumas justificativas. A gente viu, pelo lado positivo, a gente viu a evolução da inflação, né? O brasileiro percebeu isso nas gôndolas, no preço dos alimentos, nos preços dos eletrodomésticos, que dentro do grupo de inflação a gente chama de industriais, tá? Porém, existe um outro grupo de inflação que ainda a gente chama de muito teimoso, né? Ele ainda está custando a desacelerar, tá? Que é o grupo de serviços. O grupo de serviços, ele no último indicador do IPCA, ele inclusive sequer mostrou sinais de desaceleração, tá? Ele inclusive alguns acham que ele está se acelerando, e isso se deve também muito por conta do mercado de trabalho muito aquecido, e é algo que o Banco Central olha com uma lupa, né? Com muito carinho, essa inflação de serviço. Eu estou falando aqui de oficina mecânica, eu estou falando de academia, salão de beleza. Então, esse grupo ainda está muito resistente e é isso que o Banco Central quer esperar antes de dar alguma sinalização mais positiva de queda de juros, que pode acontecer ali por volta de dezembro ou até no ano que vem, no início, tá? E quais são as consequências da manutenção dessa taxa de juros no Brasil? É uma boa pergunta. Na verdade, tem o ponto bom, né, que é, de fato, reduzir a inflação, convergir a inflação para a meta, tá? Nossa meta de inflação, que é medida pelo IPCA, é de 3%. É verdade, como eu mencionei, que ela já se desacelerou, mas ainda precisa de mais. A gente está com uma inflação que ultrapassa os 4%, no período analisado pelo mercado e também pelo Banco Central. Então, apesar das boas notícias, ainda está muito longe da nossa meta de 3, tá? E as consequências são de um crédito mais caro, principalmente para o consumidor final, para a população final. Esse crédito mais caro, e aí de várias vias, né? Desde o crédito pessoal até o crédito para empresas, isso acaba gerando uma consequência de desacelerar também a própria economia, né? O PIB, a nossa economia fica um pouco mais, desacelera mais, e esse é a consequência e o necessário para colocar a inflação na meta, né? O efeito colateral é esse. Beto Saadia, e o que o Copom disse ao final do encontro, além de anunciar essa taxa Selic mantida em 15%? Pois é, na verdade, quando a taxa de juros já é amplamente esperado, a gente procura, dentro do texto, dentro do comunicado, alguma pista em relação ao futuro. Aqui no Brasil, o que a gente teve é basicamente nada, nenhuma pista. Na verdade, o tom foi muito duro, inclusive não trocando uma frase específica que a gente estava esperando que fosse trocada em relação ao patamar atual da taxa de juros como necessário para a convergência da inflação à meta. Eles não trocaram essa frase, então o comunicado foi muito duro. E aí você teve o lá de fora, né? Porque ontem foi o que a gente chama de super quarta. Super quarta é quando coincide não só a reunião nossa por aqui, mas também a reunião nos Estados Unidos. A deles é um pouquinho diferente, a deles é seguida de uma coletiva de imprensa, o que é algo até muito inusitado, porque aqueles jornalistas muito habilidosos ficam tentando, além do comunicado, ficam tentando extrair alguma pistazinha, alguma coisa em relação ao futuro. E o que sinalizou lá fora, na verdade, é de ainda menos juros, ou seja, lá fora teve uma redução de juros, diferentemente aqui do Brasil, e não só isso, como eles ainda sinalizaram mais
mais 2 quedas ainda para este ano, o que faz com que, quando você tem juros menores nos Estados Unidos, isso atrai menos dinheiro para lá. Então, isso acaba ajudando na nossa valorização do real. No caso dos Estados Unidos, o quanto dessa decisão de baixar os juros está ligada apenas às questões de fato econômicas e uma decisão do Fed, e o quanto isso pode ter acontecido a partir de uma pressão que já vem sendo realizada pelo presidente americano Donald Trump? Perfeito, Cássia. E aconteceu uma coisa no estado de Wyoming, que é o seminário de Jackson Hole, que o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, ele foi à imprensa e ele comunicou algo um pouco inesperado para o mercado, de que o Banco Central ele olharia menos para a inflação, aqui palavras minhas, tá? Ele olharia menos para a inflação e olharia mais para o mercado de trabalhos, ou seja, o balanço de riscos do Fed seria voltado ao mercado de trabalho. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que a inflação vai permanecer num patamar mais alto nos Estados Unidos, mas que eles reduziriam juros, tá? Isso por si só já fez o próprio dólar se desvalorizar. E quando eu falo o dólar se desvalorizar, não é só o dólar contra a nossa moeda real, é o dólar contra praticamente todas as moedas globais, tá? E isso acabou gerando um recurso que sai dos Estados Unidos e vai buscar outras moedas, outros países. A gente percebeu que outros tipos de moeda, inclusive, a gente percebeu que o ouro subiu bastante, a gente percebeu que as criptos subiram bastante e também a gente acabou aproveitando um pouquinho desse fluxo a partir da situação que o nosso real se valorizou bastante, tá? Então, mas respondendo a pergunta em relação ao político, você teve a entrada de o presidente Trump, ele está tentando, de algumas formas, fazer uma mudança de composição da diretoria do Fed, tá? Ele tentou demitir a Lisa Cook, que está sendo, obviamente, revisto. Ele colocou um diretor novo que foi aprovado em apenas 2 semanas pelo Senado, um diretor que é o Stephen Miran, que inclusive ele ainda está ligado à Casa Branca, o que é algo sem precedente na história do Banco Central americano. Você tem um diretor do Fed e uma pessoa que ainda é ligada à Casa Branca. Obviamente ele não renunciou, ele só pediu uma licença, então isso é muito estranho, além, obviamente, dos ataques nas mídias sociais do presidente Trump reivindicando queda de juros, né? Isso, na verdade, isso sempre aconteceu em muitos países, isso acontece no Brasil, é muito comum a ala política agredir o Banco Central pedindo menos juros, isso sempre foi assim, mas isso pela primeira vez nos Estados Unidos, isso está se concretizando de alguma forma. A gente já tem 2 ou 3 diretores novos com bastante influência que vem da própria Casa Branca. E isso é muito preocupante, Cássia. Beto Sadia, muito obrigado pela sua gentileza e sua análise no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Beto Sadia é diretor de investimentos da Nomos e conversou com você aqui no Jornal da CBN, agora que são 7h43.